Olá, amigos, um grande abraço. Estamos chegando com o nosso programa Diálogos. Toda quinta-feira, programa inédito às 21h30, com reprise aos sábados, 20 horas. Um programa onde você pode interagir conosco, mesmo não sendo ao vivo. É interessante que eu fico assistindo o programa lá em casa e o pessoal manda mensagem, liga para o meu telefone e eu atendo. Então, se porventura você está vendo o programa hoje, nesta quinta-feira, dia 30 de março, ou na reprise do sábado, pode ligar, pode mandar mensagem, WhatsApp, Torpedo Comum, 99112 6432. Já abordamos vários assuntos aqui no nosso programa. Esse, salvo engano, é o nosso 6º programa já, né? Então já estamos aí pegando todo o molejo, toda a cancha, e hoje vai ser gostoso demais o programa sobre a temática jovem. Jovem no mercado de trabalho, jovem nos seus relacionamentos, o jovem com as novas tecnologias, o jovem que parece que sofre mais diante da crise porque não tem ainda a maturidade. Então eu trouxe duas convidadas especiais, duas mulheres bonitas, inteligentes, bem-sucedidas, e eu vou apresentar para vocês agora, começando aqui pela Lourinha, que está à minha direita, mais próximo aqui, a Dilza Santos, que já é uma amiga minha há muito tempo, já participa dos meus programas na rádio e que vai falar conosco sobre este assunto, que é muito bom. Dilza, uma honra muito grande ter você aqui. Obrigado por ter vindo, viu? Boa noite a todos. É uma honra para mim ter recebido esse convite, né, Braz? E vamos aí tentar esclarecer essa incógnita que é o jovem, principalmente nos desafios atuais. Pois é, eu estou conhecendo hoje, mas ela foi muito bem recomendada, é uma excelente profissional e eu já gostei do primeiro contato que eu tive com você. Luciana Mineve, você é psicóloga e vai nos dar umas dicas interessantes nessa questão do mercado de trabalho, empreendedorismo jovem. Eu sou apaixonado por esse assunto. É uma honra ter você aqui no nosso programa pela primeira vez e vai voltar outras vezes, com certeza. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite, Braz, espero voltar outras vezes. Muito bem. No segundo bloco, você vai ver a participação do povo. Eu já gravei, já fui para a rua já, né? Nos outros eu ia depois. Então já vou poder me basear nas dúvidas que vieram, que vão aparecer no segundo bloco. Dilza, uma das coisas que nós conversamos com os jovens na rua foi sobre a questão dos relacionamentos. Eu quero começar por essa questão. Muitos jovens hoje estão sofrendo porque não tiveram o embasamento familiar, não tiveram o apoio dos pais, não tiveram a orientação, às vezes são jogados na vida, no mundo, no mercado do trabalho, sem amor, sem afeto, sem carinho. Isso atrapalha muito, né, Dilza? Bem, é um fator muito importante esse que você coloca. É importante, não podemos falar dessa fase sem falar da infância, né? É super importante o indivíduo ele realmente vivenciar as fases da infância, porque é esse período da infância que vai dar uma base, um suporte, né, nesse desenvolver da adolescência até a fase adulta. E hoje nós estamos muito preocupados, nós que trabalhamos com os indivíduos, né, trabalhamos com comportamento humano, as pessoas estão extremamente ansiosas. As crianças já vivem com esse ritmo de ansiedade adquirida dos pais, né? E isso tem afetado, sim, a essa adolescência e tem impactado muito as relações interpessoais. Você falou em criança, falou em adolescente, eu lembrei que lá em casa eu tenho a minha filha Ana Júlia, que você conhece, que é amiga da sua filha, inclusive, vai fazer 10 anos. Mas ela vive essa questão da ansiedade e às vezes eu quero corrigi-la, mas eu percebo que eu também estou demonstrando ansiedade. Então, nós refletimos nos nossos filhos o nosso comportamento, nossa maneira de ser e de viver. Com certeza. As crianças, elas imitam tudo o que os pais fazem, né? Na realidade, hoje isso é uma preocupação muito grande, porque os pais chegam no consultório, doutora, minha filha está altamente ansiosa, não está dormindo direito de tanta ansiedade, vai dormir, o pezinho fica balançando, né? E aí você vai, conversa com a criança, ela tem realmente um comportamento que tem alguns traços de ansiedade, que antes de qualquer diagnóstico é preciso uma investigação minuciosa para poder você dizer, não, essa criança é ansiosa. Não é bem assim, você tem que realmente ter essa investigação, esse cuidado antes de qualquer diagnóstico. E aí você vai conversar com os pais, na hora você detecta, nossa,
esse pai, essa mãe, ele realmente está vivenciando um processo muito grande de ansiedade. Então, é importante os pais começarem a refletir um pouco sobre seus comportamentos. Esse ambiente familiar, ele está sendo esquecido e isso tem nos preocupado muito, porque afeta muito esse desenvolvimento. Estamos falando de comportamento, estamos falando sobre a temática dos jovens e eu vou colocar a Luciana aqui no debate. Luciana, esse mesmo jovem que, quando criança, quando menino, menina, é ansioso, vai para o mercado de trabalho, muitas vezes sem preparo algum. E você se depara com isso porque você trabalha com essas pessoas, né, Luciana? Exatamente. Na verdade, um dos motivos causadores dessa ansiedade é a aceleração no qual todos nós vivemos. Então, existe uma pressão muito grande por exercer vários papéis. Então, os pais estão exercendo vários papéis, estão sempre com pressa, e quando vão educar os filhos, também tentam prepará-los, querendo ou não, para esse ambiente acelerado no qual nós vivemos. A criança está ouvindo música, comendo e assistindo ao tablet. Então, a criança já começa a se desenvolver de forma acelerada. E aí, no mercado de trabalho, o impacto disso, nós temos jovens muito ansiosos, nós temos jovens também muito impacientes e muito intolerantes. Então, o jovem quer entrar na empresa, em 2 anos estar ganhando 3 vezes mais já do que... Já quer ser o gerente, já quer ser o dono logo, né? Ele não sabe que tem etapas, que tem degraus. O perfil mudou. Se a gente falar de geração Baby Boomer, geração X, que é a geração que hoje tem 60 anos ou 40 anos, eram aqueles indivíduos que entravam na empresa e se aposentavam na mesma empresa 40 anos depois. Hoje isso não é mais uma realidade em função da velocidade, em função dos interesses distintos. O problema é que o indivíduo não fica mais 5, 10 anos na empresa. Ele quer ficar 1 ano. E aí, quando às vezes a gente vai entrevistar um jovem de 25 anos, que ainda é jovem, ele já passou por 5, 6 empresas. E aí, às vezes tem boa formação, sim. O que não tem é um bom preparo emocional para conseguir colocar essa boa formação em prática. Você tocou num ponto muito importante. Aliás, aqui nós sempre estamos dando dicas para você melhorar, para você crescer, para você ampliar os seus horizontes. Se você não tiver essa base emocional, esse teu porto seguro, esse navio, a nave-mãe que te dá o sustentáculo, você não vai conseguir render. Quantas e quantas pessoas passam pelo teu consultório, Dilson, às vezes com síndrome do pânico, com transtorno bipolar, com depressão, e o problema começou lá na infância, na adolescência, falta de conversa, falta de orientação. Os males da vida moderna, como dizem, né? Na realidade, muito bem colocado pela colega, essa aceleração tem causado esses transtornos. E é importante a gente frisar muito bem que, gente, criança tem que ser criança, tem que viver essa fase do desenvolvimento que é super importante. Recentemente, o Instituto de Pediatria lançou uma cartilha onde diz que não é permitido, de forma alguma, é prejudicial à saúde da criança, a criança estar envolvida com aparelhos eletrônicos antes dos 2 anos. E isso a gente não vê hoje em dia. Você vê a criancinha já com 1 ano, ela já sabe. Vou falar isso para minha filha Débora, que está no Rio de Janeiro, e o meu netinho, que fez 1 ano agora, já fica mexendo no tablet do irmão dele, que tem 4. Eu lembrei disso agora. Já vou dar essa dica, já ganhei aqui, ó. Essa criança, ela precisa vivenciar essas etapas do seu desenvolvimento, até porque ela precisa interagir com outras crianças, porque na maioria essas brincadeiras, elas isolam essa criança, ela não convive com as pessoas, a maioria das vezes ela fica num quarto com o aparelhinho lá, então ela interage ali, o mundinho dela vira aquele mundinho virtual. Por isso que às vezes no trabalho, nós adultos nos deparamos com pessoas que ficam isoladas, que não interagem, que usam aquele tablet, aquele smartphone como uma fuga, porque tem medo do olhar. Por exemplo, eu estou olhando aqui para a Luciana, não estou te passando uma energia boa, Claro. Luciana, né? A gente se conheceu hoje, né? Então, carinho, afeto, Sim. tudo isso é passado no relacionamento. Quem só vive com as máquinas na mão, já era, né? Não tem isso. E no ambiente de trabalho, já que você falou de ambiente de trabalho estar isolado, tem uma série de competências que precisam ser desenvolvidas para que o profissional seja um bom profissional. E aí você tem essa criança que cresceu com tecnologia, provavelmente vai lidar com tecnologia de forma muito natural.
vai ser alfabetizado dentro da tecnologia. Por outro lado, como é que estão as relações? Então, para conseguir sucesso no ambiente profissional, ainda que ele seja da área de tecnologia, ele vai precisar desenvolver habilidades de relações humanas. Por outro lado, quando a colega fala de crianças pequenas com tablets, isso também é reflexo da aceleração do nosso dia a dia. Os pais estão muito ocupados, estão trabalhando cada vez mais horas e fazendo mais atividades, e aí, não sei se vocês já viram o poder que a galinha pitadinha tem numa criança, assim, é um negócio realmente impressionante. Impactante então, também, né? A criança está gritando, está no auge da gritaria, você põe aquilo e ela silencia. Então os pais querem esse silêncio. Mas é entender que isso tem reflexo, isso tem impacto na vida dele no futuro e inclusive na vida profissional. Uma vez, em 2011, uma amiga que não era nem psicóloga disse: Brad, você está com os sintomas de síndrome do pensamento acelerado. Eu não levei a sério. Em 2013, fui tratado pela Dilza com síndrome do pânico e cheguei a surtar. Eu digo para vocês que eu sou um milagre de Deus, porque o quadro era sério, né, Dilza? Sim. Era grave. Não é o assunto do dia, mas acho que merece um comentário, porque a gente pode fazer um trabalho preventivo nos jovens Sim. que nos acompanham agora. É importante, principalmente você que tem aquela ansiedade exagerada, porque, gente, a ansiedade ela faz parte do indivíduo. Ninguém vive sem ansiedade. Também essa coisa, você vai ser curado da ansiedade, isso é mito. Porque a ansiedade ela faz parte da vida do indivíduo. Dá um gás, né? Desde que seja controlada. Na medida certa. Na medida certa. Tudo na vida a gente tem que ter limite. Tirando desse contexto, desse equilíbrio, tem que ter muito cuidado, porque aí já viram causas para serem diagnosticadas, para serem investigadas. E esse processo da síndrome de pânico hoje, na maioria das vezes, acontece quando as pessoas estão vivendo num ritmo acelerado, elas fazem inúmeras coisas, dormem muito pouco. Hoje nós estamos tendo também um problema gravíssimo de insônia, as pessoas estão sofrendo muito com insônia, chegam no ambiente de trabalho altamente esgotadas, com dores de cabeça. Porque não conseguem dormir durante a noite. E isso também afeta o ambiente profissional, acaba deixando o clima organizacional hiperpesado, com uma turnover muito grande dentro da empresa. E aí, quando você vai fazer uma pesquisa de clima organizacional, você detecta vários problemas comportamentais. Você já viu que nós estamos aqui com duas excelentes profissionais, com a Dilza Santos, com a Luciana Mineves, são psicólogas. E o programa vai continuar no segundo bloco, lá na rua. Eu fui para a rua, conversei com as pessoas. Eu gosto de estúdio, mas eu me amarro mesmo em ir para a rua, ficar no corpo a corpo com as pessoas. E eu entrevistei tanta gente bacana. Você vai ver daqui a pouco no segundo bloco, e no terceiro a gente volta para cá para alinhavar e fechar o nosso bate-papo aqui, tá bom? Quer mandar sugestão, quer dizer alguma coisa para a gente melhorar aqui no programa, na TV Assembleia como um todo? Fala comigo, esse WhatsApp é meu mesmo, é pessoal, eu tenho ele desde 99, eu não mudo. 991 12 6432. A gente volta já. Tome uma aguinha e volte para cá. O Brasil é conhecido mundialmente como um país neutro, que apoia o diálogo e não o conflito armado. Mas há um inimigo colocando medo em seu povo, ameaçando seus filhos. Pátria amada, todos nós juramos que uma vez ultrajada, lutaremos sem temor. É neste momento que todos os brasileiros entram em guerra contra uma superpotência. O inimigo temido por nações, somente por sua existência. O Aedes aegypti. Suas armas já são conhecidas. Dengue, Chikungunya e a mais nova, que tudo indica, é o vírus Zika. E em qualquer água parada, suja ou limpa, Nosso adversário à espreita se multiplica. nossas forças armadas foram ao campo. E o confronto é inevitável. Mas não podemos esquecer que esta luta Também é minha e sua. Faça a sua parte. Aliste-se já para esta guerra. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente.
És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti, tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Programa Diálogos toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui pela sua TV Assembleia. Já fizemos o primeiro bloco no estúdio, agora nós vamos para as ruas, já estamos aqui nas ruas para ouvir as pessoas, para ouvir os jovens, para ouvir os adultos também, porque muitas vezes a gente conversa só com os jovens, mas nós não ouvimos os adultos, os pais, os professores, os formadores de opinião, para falar, para dar a opinião deles sobre os jovens, sobre a temática dos jovens. Você que está vendo o nosso programa, o que você pensa em relação aos jovens, no mercado de trabalho, a sexualidade, esse comportamento dos jovens agora com as novas tecnologias? Então, vamos ouvir o povo, vamos ouvir as pessoas, porque o programa Diálogos é assim. A gente debate no estúdio, mas vem para as ruas também para ouvir a população. Queremos dialogar com o povo. Vamos lá! O que você acha que falta para o jovem desenvolver mais, para o jovem desencantar? Eu acho que é oportunidade mesmo, porque as pessoas, com toda a dificuldade que vem, as pessoas querem experiência. Como vai ter experiência sem dar oportunidade ao primeiro emprego, né? Justamente é isso, a oportunidade do primeiro. Para poder vir as outras oportunidades, tem que ter a primeira. O que a senhora acha que está fazendo com que essa nossa juventude esteja indo por descaminhos? Eu acho que um pouco a atenção dos pais. Está faltando mais atenção dos pais? Com certeza. Os alunos falam que vai ali, não tem aula. E muitos pais não vão revisar. E daí eles vão para mau caminho. Entendeu? Então, o que está faltando principalmente é a revisão dos pais, é a criação de dentro de casa, com certeza. Por essa resposta, nós chegamos à conclusão que os jovens precisam de espaço, precisam de oportunidade, mas precisam também de companheirismo, da companhia dos pais, diálogo. Tem muito jovem que nunca ouviu da parte de um pai, de uma mãe chegar e dizer: eu te amo, você tem futuro, eu acredito que você vai ser uma pessoa do bem. Eu lembro que quando eu era adolescente, meu pai dizia assim para mim: meu filho, você pode ser aquilo que você quiser, se você trabalhar, se você estudar, se você batalhar. Aí eu digo para você que é pai, para você que é mãe, para você que é responsável: será que você está dando realmente todo o apoio, está sendo parceiro, está dialogando, está entendendo o seu filho, a sua filha adolescente? É um questionamento para você. Hoje os jovens vivem as novas tecnologias. Você usa muito WhatsApp, Facebook. Você não acha que isso faz com que a gente fique longe do relacionamento mesmo, do contato, do diálogo? Sim, eu concordo, porque às vezes a gente esquece de falar com as pessoas, porque a gente tem o contato direto no celular, no Facebook, no Twitter, então a gente esquece de chegar numa pessoa e cumprimentar ela, já que mandou uma mensagem mais cedo. Você tem quantos anos? 20. Você chegou a receber alguma vez uma carta do seu namorado? Já recebi. Recebeu? Mas muito tempo. Mas hoje é só mensagem. É só né? mensagem. Fica uma coisa fria. Se torna... Na verdade, depende, né? Porque manda uma mensagem, mas se convidar para sair depois, acho que melhora um pouco, né? Como é que você vê o jovem nas novas mídias, novas tecnologias? O jovem está se perdendo um pouco ou você acha que está no caminho certo? Eu acho que deve haver um meio termo, porque se o jovem não souber utilizar essa ferramenta que veio para nos beneficiar, ela vai acabar prejudicando. Então, se houver um meio termo, dá para usar tudo e para entreter e também para informar, beneficiar. Você tem quantos anos? 22. Estudante de jornalismo? Sim. Quanto tempo você fica no Facebook, no WhatsApp, no Instagram por dia?
Olha, bastante tempo, principalmente no Facebook, porque hoje em dia a maioria das notícias elas são pelo Facebook. É a minha rede social preferida, Facebook e WhatsApp. Instagram quase não uso. E você gosta de ler livro, ainda lê livro de papel mesmo? Com certeza, a apostila da faculdade sempre tem que ser impressa, porque eu ainda, mesmo sendo jovem, ainda não me adaptei a ler as coisas pelo computador, celular. Eu prefiro o papel ali, o físico, folheando, o cheirinho do livro, é bem melhor. Muitas vezes sim, né? Muitas vezes deixa de fazer, de estudar ou de fazer alguma tarefa para ficar no WhatsApp ou Facebook, até mesmo procurar emprego, né? Você usa muito as redes sociais? Uso. Mas te atrapalha de alguma forma? Se eu deixar assim, tenho que estar me policiando quanto a isso. Como é que você vê hoje o jovem e a sexualidade? Você acha que o jovem de hoje, no seu caso, tem quantos anos? 20. 20. Ele é mais preocupado com a saúde, de usar camisinha, de ter uma vida mais responsável, ou o que você acha? Acho que o jovem não é responsável, não. O jovem nem quer usar camisinha, não, hoje em dia. O jovem está levando na tora. É verdade. Você, quando sai com uma menina, por exemplo, usa camisinha? Uso. Então você é responsável. Sabe? Você é uma exceção. É. Ainda bem, parabéns. Obrigado. Em relação aos pais, você tem um bom diálogo com os seus pais? Você acha que, em geral, os jovens se relacionam bem com os pais? Ou a maioria é rebelde? A maioria é rebelde. E você? Não, me relaciono. É rebelde também? Às vezes sim. O que é que te faz ser um jovem rebelde? Nada, às vezes estresse mesmo só. Tem muita coisa que você não concorda na sociedade? Na política, por exemplo, se você tivesse um cargo, se você fosse uma autoridade, o que é que você faria? Qual seria a mudança que você colocaria logo de cara? Não tenho nem ideia de política, ó. Por fora de política. Você acha que o jovem tinha que se preocupar mais com política? Acho sim. Então começa você. É verdade. Já mudando de postura, né? É. Falando sobre jovem, hoje o nosso debate é juventude, né? Oportunidade de trabalho, sexualidade, as novas tecnologias. Eu encontrei um jovem aqui, um eterno jovem, que é o professor Belo, muito conhecido. Professor, por que o senhor acha que o jovem de hoje é diferente? Será que o jovem hoje está mais rebelde? Como é que o senhor criou os seus filhos, por exemplo, que são meninos bons, que eu conheço? Os meus eu apliquei porque a educação depende muito também dos pais, da mãe e do pai, né? Que procura buscar a Deus, procura o estudo, o saber, né? O saber é tudo na vida de uma pessoa, o saber do bem, né? E que busca a Deus, ele fica um homem, um jovem sábio. Eu sou pai de 4 rapazes maravilhosos, todos no universitário, um já se formou, e nenhum não tem vício, porque eu não tenho vício nenhum. O senhor deu um bom exemplo, então, como pai. Falta exemplo? Falta ainda muito exemplo para muitos pais aí, para dar bons exemplos para os seus filhos. Como agora aconteceu um negócio de um rapazinho com 17 anos aí no Tarumã, com 17 anos comemorando o aniversário dele numa loja de conveniência do posto de gasolina. E o pai dele chorando desesperadamente depois que soube que o filho faleceu por causa de um tiro, né? Mas não adianta isso aí, é tarde demais. Chorar por uma coisa que não tem remédio só faz aumentar o sofrimento do corpo e do espírito. O que o senhor diria para os jovens que estão nos acompanhando agora? Estamos num debate aqui sobre jovem. Como é que o jovem deve se comportar, na sua opinião? Tem que buscar primeiramente a Deus, obedecer seus pais, procurar os ensinamentos maravilhosos para ter uma progressão na vida. Como é que é o seu relacionamento com os seus pais? Você dialoga, você conversa, eles te ajudam, te apoiam? Sim, eles me apoiam, né? Geralmente, mais as coisas da escola, né? Que tipo, eles meio que veem meus cadernos e tal, pra ver se eu faço tudinho, etc. Sexualidade, como é que você vê o jovem hoje? O jovem hoje, ele tem mais liberdade para assumir a sexualidade? Vamos dizer, basicamente não, né? Porque tem certas pessoas que ainda tem aquelas pessoas preconceituosas, né? Do lado delas, que tipo assim, tem aquelas pessoas homossexuais ali e tem aquelas héteros que ficam, vai pra lá porque você é homossexual, entendeu? Você se sente discriminado por ter uma opção sexual diferente? Não muito. Porque pra mim é tudo a mesma coisa, tudo é ser humano, né? Então, é isso. Você acha que o jovem está se preocupando de estudar, de buscar uma boa formação? Sim, está procurando cursos, se especializar para entrar já mandando bem. Você, por exemplo, você quer ser o quê quando você for um pouco mais velho? Quero ser arquiteto.
Está estudando para isso? Vou começar ano que vem. Faculdade de Arquitetura. Isso. Mas hoje, para se virar, para ganhar a vida, o que você faz? Atualmente, eu estou estagiando, né? Mas para trabalhar, ser contratado. Ainda é a família que banca as suas despesas? Sim, ainda é. Pai e mãe? É. Meus avós e minha mãe. Trabalhando desde cedo, batalhando, ganhando o seu pão de cada dia. Você acha que o jovem hoje, ele está começando a trabalhar muito cedo? Por quê? Assim, eu vou falar um pouco de mim. Eu sou pai, eu tenho meus pais e ainda são vivos, graças a Deus. E a minha mãe, eu me espelhei muito nela, desde quando eu me entendi por gente. Ela foi camelô no centro, entendeu? Não tenho vergonha de trabalhar, comecei a trabalhar muito cedo. Com quantos anos? Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Hoje em dia, dizem que é errado, né? O jovem tem que trabalhar de 14 só meu período. Eu não acho certo. Eu tenho uma filha de 16 anos, ela já trabalha. Ela já me ajuda em casa. Mas é porque eu ganhei uma educação da minha mãe, assim também, que a gente tem que aprender a valorizar as coisas que a gente ganha, com suor. Entendeu? Então eu ensinei para minha filha também assim, não só eu, como meu esposo também. Você se considera um jovem rebelde? Você contesta as coisas da sociedade? O que você acha que está errado? Sim, praticamente tudo. A sociedade anda muito corrupta e todo mundo segue essa linha de pensamento. Acredito que vários jovens têm essa mesma linha de pensamento, porque hoje em dia tudo que você vê envolvendo corrupção, isso acaba que influencia na nova geração, assim dizendo. Não tem uma educação segura hoje em dia. Você ficou revoltado de saber esse escândalo da carne aí, da carne fraca? Não é revolta, e sim ver como é frágil a nossa sociedade em relação a isso. A corrupção é muito grande. O que acontece? As pessoas ficam cegas com tanta corrupção e acabam que vem levando isso como uma coisa normal. Nesse cenário nacional, internacional, tem alguma referência, alguém que você gosta, que você pode seguir, um modelo de vida? Não, no cenário nacional, particularmente não. Está sem referência? Sim, sem referência. Até o momento, sem referência nenhuma. Eu não sei se você gostou, eu me amarrei, gostei muito, respostas diferentes, pessoas de vários níveis da sociedade, ouvindo os jovens, ouvindo pessoas mais adultas. Agora a gente vai voltar para o estúdio para fazer o terceiro bloco e tem que ir rápido porque está chovendo, todo dia está chovendo em Manaus, né? Então vem comigo, intervalo rápido, depois tem o terceiro bloco do programa Diálogos. Vamos lá! Depois da balada, você tem duas opções: pedir um táxi ou assumir o risco de dirigir embriagado. Autodireção. A pena para este crime pode ser de morte. De volta com o nosso programa Diálogos. Você viu que na rua é legal, o pessoal fala, pergunta, foi muito bacana. Eu gosto muito e você de casa pode sugerir temas
temas para nós abordarmos aqui no programa. 991 12 64 32 é o nosso telefone. Programa Diálogos, sempre às quintas-feiras, às 9h30 da noite, programa inédito, com reprise aos sábados, às 20 horas. Vocês não viram as entrevistas, né? Não deu tempo, mas eu estava lá fazendo. Falaram de sexualidade, falaram de relacionamento de pai com filho. Dilza, hoje tem muitos jovens que são reprimidos no seu ambiente familiar, que não têm aquela condição de assumir uma sexualidade, eu diria até diferente do padrão convencional da sociedade. Como é que a gente poderia começar a abordar esse assunto aqui, que é sério, que é interessante e que é polêmico? Bem, primeiramente, você tem que acolher o seu filho, não ver ele como algo diferente, como um ser de outro planeta. Porque ele está vivenciando, muitas vezes, Braz, esse adolescente, esse jovem, ele está vivendo um conflito emocional muito grande, nem ele sabe direito ainda o que realmente ele está sentindo, como que ele está vivenciando essas experiências. E, às vezes, por falta de diálogo mesmo, que é o nome do seu programa. É o nome do programa, né? Venha calhar. É acolher esse jovem, é conversar com ele, trazer ele ao ambiente familiar. Realmente fazer o processo da escuta, da conversa, sem apontar dedos, sem crítica. Porque o que acontece? Quando esse jovem ele passa por esse momento, a família logo o exclui, como se ele fosse algo assim anormal, de um outro planeta, um ser que não faz parte dessa família. E aí os amigos externos, né, acolhem, e muitas vezes esse grupo de amigos não são adequados, não tem um comportamento adequado, um suporte, vamos dizer assim, adequado para esse jovem que está vivenciando esse conflito. Então você, pai e mãe, não desista do seu filho, faça essa acolhida, converse. É importante a gente frisar também, reforçar essas crenças, né, familiares que estão sendo esquecidas com essas novas tecnologias. Eu costumo sempre falar que as novas tecnologias elas têm os benefícios e os malefícios. Então, essa aproximação com o outro, ver em que ciclo de amizade esse jovem, essa menina ou esse menino está inserido. Você conhece os amigos dos seus filhos? Quando ele diz assim, eu vou ali na casa de um amigo, será que ele está indo realmente na casa do amigo? E muitas vezes dorme por aí. Eu estava vendo um filme esses dias onde um jovem disse para os pais que ia dormir na casa de um amigo, foi morto, foi assassinado e depois... Então, aproveitar essa vida, aproveitar o tempo para amar, para ter essas relações de afeto, de carinho. Luciana, entra na conversa aqui porque esse assunto é interessante, né? O que você tem a contribuir sobre essa questão? Interessante que essa acolhida na família é importante, mas eu diria que também é importante o posicionamento da família a respeito de alguns temas. Muitas das vezes, esses jovens estão inseridos em famílias extremamente preconceituosas, extremamente inflexíveis, e é por isso, normalmente, que eles buscam outros grupos. E essa aproximação, ela não deve ser buscada quando o jovem já é adolescente, já é jovem. Essa aproximação é construída, de novo a gente volta para a infância, eu sei que o psicólogo diz que está tudo na infância, mas é verdade, muita da nossa, de quem nós somos, né, foi construída na infância. Então essa aproximação tem que vir desde a infância, e a gente volta para aquele problema da aceleração que nós vivemos e do distanciamento entre pais e filhos. Então, quando chega no momento de conflito, porque a adolescência é momento de conflito independente da escolha sexual. Todo mundo passou por isso, né? Todo mundo passou pela rebeldia e é legal que a gente passe para encontrar o caminho depois. Tem teóricos, inclusive, que dizem que a adolescência normal, que crise faz parte da adolescência normal. Então, essa questão de conflito vai acontecer, só que se você está distante do seu filho e se ele não acredita que a casa é um ambiente seguro, ele vai se refugiar em outro lugar. Sabia que eu saí de casa brigado com meu pai com 14 anos de idade? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quebrei a cara e voltei depois com cara de Madalena arrependida. Hoje amo meu pai, um beijo, pai. Me dou super bem, porque na rua você não encontra o carinho, o afeto que tem dentro de casa, né, Dilza? O problema é encontrar... Fala, Luciana, continua. Desculpa. Não, vai lá. O problema é encontrar esse carinho, esse afeto, essa atenção
em grupos mal intencionados, em pessoas mal intencionadas, porque o jovem está passando por um momento de fragilidade e ele vai buscar acolhida. E assim também o problema de drogas, muitas das vezes, que o jovem está distante, não tem essa relação familiar e se encontra, se sente à vontade, acolhido em um grupo que já está corrompido, enfim. Por que os traficantes estão aliciando meninos com 10 e 11 anos, transformando eles em seus soldados? Porque esses meninos não encontram amor, carinho, afeto com os pais, com aqueles que os criam. Então é interessante esse debate aqui, eu estou gostando muito e estou aprendendo, porque é para você que é pai, para você que é mãe, para você que está aí nesse mercado de trabalho, mercado difícil, as pessoas exigem muito do jovem. E aí esse jovem que é muito exigido, chega a um ponto que às vezes ele pira, não aguenta, aí cai na mão de vocês, né? Ainda bem. Ainda bem que temos nós, né? Bem, na realidade, esse jovem, com esse processo acelerado, ele realmente está em busca de algo que muitas vezes ele não sabe o que é. Ele está perdido nesse mundo de curiosidades, de vontade de crescer, como a nossa colega falou aqui. Ele entra na empresa, em menos de um ano ele já quer ser o gerente da empresa. E muitas vezes ele esquece desse aperfeiçoamento contínuo, que é extremamente importante. Você jovem, que está aí em busca de crescimento profissional, o aperfeiçoamento profissional, eles têm que ser contínuo. Essa busca pelo conhecimento, ela é infinita. Então, assim, é importante você visualizar, assim, o que eu quero ser daqui a 5 anos. Eu quero estar em tal cargo, ou quero ser um novo empreendedor, né? Aqui, creio que a nossa colega ela vai falar sobre isso. Os jovens empreendedores, eles estão em alta, principalmente com as novas tecnologias. Você vê muitas mini empresas vendendo produtos, acessórios na internet, e você vai descobrir quem é o proprietário, é um jovem de 19, 20 anos. Ontem falamos sobre isso, uma jovem de 17 anos já no mercado de trabalho com uma boutique dentro de uma van. Tem que empreender. E aí, a gente já quase finalizando, fala sobre isso, Luciana. Dá a dica para quem está querendo ir para esse mercado. Ela falou bastante da questão de estar preparado e, às vezes, o que a gente encontra no mercado de trabalho são jovens intelectualmente arrogantes, que têm conhecimento técnico, têm boa formação, mas não tem nenhum preparo emocional. E para quem quer empreender, a resiliência é a capacidade, é a habilidade mais importante, porque você vai cair, você vai ter que ter a capacidade de levantar. Empreender no Brasil é um desafio à parte, com toda a burocracia que nós temos. Então, se você quer empreender, você precisa ser resiliente. E o que isso quer dizer? É ser tolerante à frustração, é ser paciente, duro é na ser queda, aguentar o tranco, ter couro grosso, né? Traduzindo aqui numa linguagem bem popular mesmo. Levantar e recomeçar. Porque se não tiver esse preparo emocional para lidar com isso, você pode entender tudo do seu produto. Você pode ter ido para as melhores escolas, mas se você não tiver o preparo emocional para lidar com frustração, para lidar com perda, para lidar com as falhas, de nada vai adiantar. E nós estamos aqui à sua disposição. Quero lhe convidar, inclusive, para você acompanhar o meu programa também na rádio, viu? Eu tenho divulgado pouco, pedi permissão, me deram ok. Então nós temos uma rádio, Rádio Braz, uma rádio web que está à sua disposição, sempre com boas entrevistas, boas músicas, dicas de empreendedorismo. Você pode acessar o nosso site www.radiobrazweb.com.br ou você baixa o aplicativo Radiosnet lá na Play Store. Fala comigo que eu vou te dar a dica, vou te ensinar a baixar o aplicativo 991 12 6432. Dilson, já quase na última rodada. Fala mais para os jovens que estão aí, às vezes não acreditando mais em si mesmo, desesperançosos. É preciso que a gente tente outra vez. Sempre. Você não pode desistir jamais de seus sonhos e ir em busca realmente do que você quer, acreditar realmente no seu potencial e ser feliz, né, Braz? Porque hoje em dia a felicidade para mim é diferente da felicidade para você. Então busque o que realmente você acha que é favorável, que te faz bem. Eu costumo dizer que estamos carentes de amor, de afeto, de solidariedade, de muito obrigado, de gratidão, né? Então é importante você começar a olhar também, ter esse olhar mais carinhoso, não só
para si mesmo, mas também para o outro e contribuir de alguma forma com o dia do outro, que com certeza você vai estar contribuindo para o seu dia também. Luciana, a gente falou de leve assim sobre as tecnologias. Como é que essa tecnologia tão evoluída, tão avançada pode nos ajudar? Pode ajudar o jovem que está procurando trabalho novo, está indo para esse mercado competitivo aí. Dá para usar bem Facebook, WhatsApp? Legal, né? Eu sempre digo que a gente tem que tomar um cuidado com a tecnologia porque ela costuma aproximar os distantes e afastar os próximos. Então, às vezes, está todo mundo na sala de casa e cada um no seu celular. Mas para a questão profissional é definitivamente um aliado. Existem as várias redes, existem redes especializadas, como é o caso do LinkedIn, no qual você disponibiliza o seu currículo e interessados no seu currículo do mundo inteiro podem ter acesso a isso. Eu participei de um processo seletivo na Holanda, fui aprovada, fui trabalhar lá e tudo começou. Obrigada. Com essa carinha assim de menininha, essa profissional já trabalhou até na Holanda, que bacana. Você tinha o quê? 12 anos, 13 anos? Já tinha terminado mestrado naquela época. Que maravilha, que parabéns. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Parabéns, muito obrigado. Você vai voltar outras vezes. Você quer divulgar um telefone para contato, um site, um e-mail, alguma coisa assim, para a gente interagir mais com você, Luciana? Claro. A gente tem todas as redes sociais, a Singulari Consultoria, que é a consultoria de gestão de pessoas, de desenvolvimento de pessoas. Então tem no Facebook, basta procurar Singulari Consultoria. O nosso site está em construção, mas já pode acessar www.singulari.com.br. Ok, obrigado, tá? Um grande abraço. Dilza Santos, valeu ter te reencontrado, estava com saudade. Vamos ainda festejar o nosso aniversário, que foi agora no mês de março, né? E vocês estão encerrando hoje o último programa de março, também em homenagem às mulheres. Obrigado, e você pode se despedir. Parabéns pelo trabalho. Está aparecendo bem aí nas outras emissoras também, né? Você está cada vez mais chique, mulher. Não, imagina. Eu quero deixar aqui o meu site, www.dilzasantos.com.br, e também na página do Facebook, perfil Psicologia e Bem-Estar, que tem muita dica legal lá. E também posso falar da minha coluna semanal. Pode. Jornal do Comércio? No Jornal do Comércio. Tem uma coluna semanal no Jornal do Comércio com temas ótimos sobre o comportamento humano, toda quarta-feira no Jornal do Comércio. Legal. Tá vendo? Você assistindo ao programa Diálogos, você fica sabendo de um monte de coisa bacana, conhece gente boa, só traga um entrevistado top, só gente chique, tá melhorando cada vez mais, né? Já tem fila de gente querendo vir ao programa. Calma que vai chegar a sua vez. 991126432 é o nosso telefone. Obrigado aos meninos que trabalham aqui, obrigado à produção. Quero mandar um abraço muito carinhoso ao meu amigo deputado Davi Almeida, que é presidente muito competente, presidente jovem da Assembleia Legislativa, e a todos que fazem parte desse poder legislativo que está cada vez mais a serviço do povo do Amazonas. Por aqui eu me despeço, eu sou Braz Silva e voltarei numa próxima oportunidade. Tchau, um abraço, obrigado.